Olá, muito bom dia a todos. A gente está iniciando agora mais um Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, estou aqui com as minhas sócias, a Ana e a Cíntia, para conduzir esse 18º Falando em Sucessão. Antes de começar, quero só falar um pouquinho sobre a Uni, né? Para quem não conhece ainda, nós somos especializados em sucessão e governança de empresas familiares. Somos os únicos do Brasil a integrar num método próprio uma equipe multidisciplinar, aspectos relacionais familiares e toda a estruturação jurídica necessária para um processo de planejamento sucessório. Ao longo aí da nossa trajetória, a gente já atendeu mais de 300 famílias empresárias, Brasil todo. E a gente também tem uma intensa vida acadêmica. A Ana coordena há mais de 10 anos um curso de empresas familiares, e a Ana, a Cíntia e eu somos professores na pós e também numa eletiva da graduação lá da GV. Além disso, eu sou professor do Baruch College de Nova York e também membro do grupo de estudos de Family Business lá do FFI em Nova York. Então, vamos lá, vamos ao nosso encontro de hoje. A gente tem a duração estimada de 1 hora, tá? Como a Cíntia falou, as perguntas podem ser feitas e devem ser feitas pelo chat, e a gente, ao longo do nosso bate-papo aqui, a Ana, a Cíntia e eu, a gente vai trazendo essas perguntas de vocês e enriquecendo o nosso conteúdo. O tema de hoje, super interessante, a gente vai tratar de um caso de uma família fictícia, né? A família Roy, daquela premiadíssima série do HBO, Succession. Tá? A gente vai trazer para vocês o nosso olhar técnico sobre o caso. A gente vai rever algumas cenas, a gente vai se emocionar, a gente vai aprender aqui, principalmente o que não se deve fazer, né, nos processos de sucessão. E para quem não chegou até o final da 4ª temporada, já aviso aqui, hein? Tem spoiler, hein, pessoal? A gente vai tratar de tudo aqui. Então, tenho certeza que a gente vai aproveitar bem o dia de hoje. Deixa eu compartilhar, então, o nosso material que vai conduzir toda a apresentação aqui. Me sinalizem se vocês estão vendo. Sim. Tudo certo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Essa série é uma série que foi criada e produzida pelo Jesse Armstrong, né? Ele é britânico, é uma série premiadíssima, já venceu 13 Emmys em toda a sua trajetória. Essa série está completando esse mês 5 anos de existência, foram 4 temporadas, né? Então eles tiveram a estreia em junho exatamente de 2018. E a série, né, quando a gente soube que ela seria lançada, a Cíntia, a Ana e eu, a gente ficou muito empolgado com expectativas elevadíssimas sobre a série. E quando a gente começou a assistir, a gente ficou, né, a gente confessa que a gente ficou um tanto chocado, né, porque é uma série que tem uma ousadia e um exagero na caracterização dos personagens que acabou chocando a gente falou, nossa, puxa vida, isso está muito pejorativo, isso está muito forçado, tal. Né? Só para vocês saberem, durante esses 5 anos de 4 temporadas, todas as noites, às 11 da noite, quando terminava o episódio, a Ana, a Cíntia e eu, a gente ficava no WhatsApp trocando as nossas impressões, comentando até 1 da manhã, assim, né? Enfim, mas aí a gente falou assim, poxa, mas essa série vai ensinar alguma coisa? Essa série vai trazer bons exemplos, vai trazer boas práticas que as famílias que estão assistindo aqui vão poder se inspirar? E aí a gente acabou concluindo que, olha, essa série, ela traz, de fato, uma caracterização um tanto exagerada, né, dessa família Roy, mas ela se propõe a isso, e é por isso que o entretenimento dela é tão forte, por isso que engaja tanta gente, a gente acabou virando fã, a gente se jogou de corpo e alma na série, e a gente vai usar exatamente tudo aquilo que não se deve fazer, né, nos processos de sucessão, para trazer os aprendizados aqui para vocês no dia de hoje. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o contexto dessa trama, né? Primeiro, a série foi inspirada em casos reais, assim. Ela foi inspirada em 3 grandes empresários, né, da mídia americana. O primeiro é o Rupert Murdoch,
que tem a Fox News, a Wall Street Journal, depois também o Summer Redstone, foi proprietário, né, ele já é falecido, da CBS, que hoje é Paramount, e o Robert Maxwell, que do New York Daily News. A gente, né, assistiu uma série de entrevistas e o próprio diretor da série diz que contratou para colher mais inputs para ele desenvolver Succession. Ele contratou os jornalistas que faziam a cobertura dessas famílias americanas para pegar bastante a caracterização dos personagens e tal. Então, ela se torna bastante realista do ponto de vista ali do autor. Qual que é a trama? A gente tem o personagem protagonista principal ali, o Logan Roy, que é o fundador e o patriarca da família. A gente tem 4 herdeiros, aqui na ordem de nascimento deles, o Connor, o Kendall, o Roman e a Shiv. É uma empresa familiar que se chama Waystar Roy Company. Ele é um império americano da mídia tradicional. É um grupo empresarial de capital aberto que atua em mais de 50 países e 4 continentes nas áreas de comunicação e entretenimento. Então, para quem acompanhou a série, eles têm o canal ATN News, eles têm parques temáticos, eles têm estúdios de filmes, eles têm plataformas de streaming, cruzeiros e tudo mais. Então, é um grupo bastante grande e bastante relevante dentro do cenário americano ali e até mundial, né? O contexto empresarial em que a série se dá, ela foca bastante nessa evolução digital que está acontecendo nos meios de comunicação. Então, a mídia tradicional, os jornais impressos ou o jornalismo tradicional, né, sendo constantemente testado, enfrentando, né, os desafios da evolução digital, tentando sobreviver diante de uma certa obsolescência, de um certo, né, dinamismo e velocidade que essa evolução digital traz. Tem um personagem bastante importante, principalmente dentro da 4ª temporada, que é o Lucas Matson, que é um visionário, um empreendedor muito bem-sucedido, né, da área de tecnologia. É como se ele fosse o nosso Elon Musk hoje, ou outros Jeff Bezos, ou grandes empresários, né, que construíram impérios, né, nesse mundo mais digital. E o Lucas Matson, dentro desse cenário de Succession, ele representa uma ameaça, ou, a depender do ponto de vista, uma oportunidade para o Waystar Roy. Como a gente já esperava, né, trata de sucessão, uma série de intrigas, disputas de poder, dinheiro, política, vaidades, tem todos esses ingredientes lá, né? É uma série que foi classificada como drama, mas ela facilmente pode ser, né, classificada como uma série dramática e também cômica, né, porque tem elementos muito irônicos, muito divertidos lá, e bastante provocativa e ousada, como eu falei antes. Mas, mesmo diante dos exageros que a série pratica, a gente não poderia deixar de deixar esse chavão escrito aqui, né? Que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu contar um pouquinho para vocês dos personagens. Para quem conhece a série, é uma recordação, mas principalmente acho que é importante vocês olharem um pouco do nosso ponto de vista, né? O Logan Roy, aqui as idades que vocês estão vendo nessa árvore, né, familiar aqui, essas idades são as idades que aparentemente eles iniciaram a série. Então, nós estamos falando de uns 5 anos atrás, tá? O Logan, um fundador, patriarca, uma pessoa feroz, agressiva, intimidante, assim, né? Bastante controlador, manipulador, egocêntrico e completamente sem escrúpulos, né? Quem acompanhou aí sabe bem como é que está caracterizado o nosso Logan Roy. O Logan teve um primeiro casamento, né? E desse primeiro casamento, dessa primeira união, nasceu o filho mais velho dele, o Connor. O Connor é um personagem bastante discreto,
é um cara que parece bem medroso, é um cara que não se envolve nas intrigas, ele nem tem muita opinião sobre as coisas, ele evita os conflitos, ele meio que sai pela esquerda para não brigar e tal, e ele vive num mundo bastante diferente da realidade, assim, ele constrói um pouco da cena dele, ele é um cara acomodado em termos de trabalho, em termos de dia a dia, né, de vocação profissional e tudo, e ele acaba, né, sendo praticamente invisível em um monte de aspectos que a gente vai viver na série aí, então esse personagem foi caracterizado dessa forma. E ele tem uma união ali com a Willa, e que os críticos da série dizem que era uma sugar daddy, sugar baby, né, do Connor. O Kendall também é um dos protagonistas, né, porque o Kendall, ele é obcecado pelo pai, ele tem uma relação de amor e ódio, e ele é obcecado por assumir a presidência dos negócios, assumir o lugar do pai. Ele acha que ele é o mais preparado para isso, o que tem vocação, para ele a sucessão natural é que ele assuma. Então, ele é um cara que só tem um plano A na vida, que é assumir o lugar do pai. Então, isso se reflete ao longo da trama toda, ele procurando mostrar seu valor e fazendo de tudo para conseguir alcançar essa posição, sentar na cadeira do pai e assumir esse posto de liderança, né, frente aos irmãos. O Roman é um personagem absolutamente carismático, assim, ele é irônico, ele é um sarrista, ele é um tanto infantil, assim, ele tem um humor muito, mas muito ácido, né, assim, praticamente sem noção, assim, muito irreverente, muito irreverente. Ele não está claramente na disputa ali, ele faz né, um meio de campo bacana, mas ele está envolvido em tudo, em todas as discussões, ele se importa com as coisas, tal, mas ele se diverte acima de tudo, assim. Então, é um personagem divertidíssimo. A Shiv, né, a única filha mulher, aparentemente é a mais preparada, ela é uma pessoa super elaborada, além de carregar um forte componente emocional, ela também é muito racional, ela tem um raciocínio muito rápido, né? Ela também consegue ser irônica, consegue ser sedutora, inteligente e tudo, e é uma das poucas que consegue enfrentar o pai e ter discussões, né, ferrenhas, assim, mas ela também tem seus interesses próprios, ela quer também a sucessão, ora ela parece que não quer e tal, então tem muitos altos e baixos, né, na Shiv, mas ela é uma personagem encantadora, assim. Ela tem uma união com o Tom, né, o Tom é um marido submisso, né, a Shiv é uma pessoa de personalidade forte, então ele é um cara que se submete muito à conduta ali, né, da própria esposa, e também se submete muito à dinâmica familiar, né? Então, é um genro, assim, com muito pouco prestígio, com muito pouca relevância, tal, ou admiração, mas é um cara super interessante, muito, muito interesseiro, muito perspicaz, também um grande paspalhão, assim, tem muitas cenas engraçadas, irônicas e bárbaras, assim. E ele se alia muito com o primo Greg, que está ali desenhado, né? O primo Greg é uma figura à parte também dessa série, é um cara que quer colar na riqueza a todo custo, né? Ele não vende, a parte da família dele não é rica, tal, então ele é um grande puxa-saco, ele faz um monte de colocações inadequadas, é um cara um tanto inconveniente e tal, e bastante cômico, assim, um personagem muito cômico e muito ligado ao Tom. Enfim, esqueci só de mencionar que a Caroline é a segunda união do Logan, está desenhado aqui, né, que é a mãe do Kendall, do Roman e da Shiv, e a série se inicia com o Logan, né, casado ali com a Marsha. Beleza, então esses são nossos personagens. Deixa eu contar para vocês como é que a gente organizou esse encontro. A gente vai explorar 7 grandes desafios, tá? Que nós escolhemos a dedo para trazer os componentes do nosso olhar técnico, os aprendizados que a gente quer, aquilo que a gente quer chamar atenção, do ponto de vista aqui dos especialistas da Uni. Então, espero que vocês curtam a nossa pequena maratona aqui de Succession, e a gente vai começar, então, pelo desafio número 1 desse caso. De cara, a gente trouxe aqui um desafio que são as relações familiares.
no nosso ponto de vista, as relações familiares dessa família são disfuncionais, elas são extremamente prejudiciais para a dinâmica e para o todo, né? Eu vou contar um pouquinho do que é a cena que a gente vai passar agora, a gente vai passar um trechinho da série. Essa cena, ela acontece num momento que teve um grave conflito familiar entre o Kendall e o Logan, um conflito que ficou público e que estava afetando a imagem da empresa, né, do conglomerado. E o Logan, então, é orientado pelos executivos a fazer um encontro familiar que vai ser registrado por um jornalista e que ele vai escrever uma matéria sobre esse encontro familiar, muito assim, no sentido de que é uma família unida, mostrando essa dinâmica familiar de união, né, para que eles possam transmitir uma imagem para o mercado positiva. E eles, para esse encontro, eles fazem num lugar lindo, né? Esse encontro eles chamam um terapeuta familiar. E aí, então, a nossa cena se desenvolve exatamente no momento da reunião com o terapeuta familiar. Esse terapeuta familiar é tido como alguém muito renomado, né? Um professor de Harvard, muito bem sucedido. E vamos assistir a cena que a gente selecionou. Tá sem som, Rogério. Roger, você está mutado, acho que é por isso que está sem som. Ah, então vamos começar aqui. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because they mean everything to me. Okay. That was great. Thank you. Well, that's nice. It is nice. Yeah, sure. No, agreed. So, what do we feel about what we just heard here? I mean, I hear it. I hear it. Uh-huh. Big words. Good words. Oh, I'm still processing, but yeah. Logan, do you realize how much power you wield in this room? How do you mean? You know, he has a lot of power everywhere. Okay, what I guess I'm asking is, how do you feel about what you just said? Look, everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made Dad. mistakes. You can't just use the one sentence. But that's how I feel, Siobhan. I can make this shit up if you like. Sounds like you already are. Muito bem. O que a gente vê nessa cena, então, e a gente achou que ilustrava bem o nosso ponto de vista de que as relações são disfuncionais, porque o primeiro contexto ali do terapeuta, né? O Logan começa falando que tudo que ele fez na vida foi pelos filhos. E os filhos ficam todos ali com cara de, bom, e aí, né? E o terapeuta pergunta para o Logan, bom, mas como é que você se sente sobre isso, né? Pergunta para os filhos também, como é que vocês se sentem sobre isso? Todos os filhos, estou absorvendo, ninguém se posiciona, ninguém expressa claramente ali, né, o seu sentimento. E o Logan, quando o terapeuta pergunta para ele, né, como é que você se sente, ele repete de novo a mesma frase, tudo que eu fiz foi para os meus filhos, né? Então, na visão da UNE, a gente caracterizaria, se a gente pudesse agrupar, né, toda essa dinâmica, esse jeito dessa família se relacionar, né? A gente está falando aqui da dinâmica familiar, a gente chamaria de eles têm comportamentos ambivalentes. O que é um comportamento ambivalente? É quando você gosta, mas não gosta, é quando você quer, mas não quer, é quando você não revela exatamente quais são as suas motivações, e por isso aquilo que você fala e aquilo que você faz não são coerentes. E um ambiente ambivalente, ele provoca muita
Insegurança, instabilidade, né? Você nunca sabe exatamente o que você pode esperar de alguém ou de uma situação ambivalente. E esse contexto é exatamente o oposto daquilo que a gente espera de uma família, né? A família, né, o conceito de família significa um ambiente onde a gente seja protegido, onde a gente se sinta seguro para a gente poder ser quem a gente é, né? Mesmo que aquilo que a gente é não seja tão bom ou tão bonito, né? Esse é o conceito geral de família. Num ambiente ambivalente, você está sempre escondendo os seus sentimentos, você está sempre na retranca, você está sempre esperando o outro, né? Deixar se expressar, o outro falar o que pensa. E nesse caso da família Logan, da família Roy, a gente percebe isso ao longo de toda a série. Eles nunca são verdadeiros naquilo que eles realmente querem. Todas as ações, todas as atitudes deles têm uma segunda intenção por trás. E, portanto, todos eles estão o tempo todo pensando o que o outro está querendo, o que o outro como que o outro está me manipulando aqui. Eles estão o tempo todo tentando se manipular, né? E aí isso resulta em relações competitivas, em relações que não são verdadeiras, né? E toda essa dinâmica a gente vai ver, né, ao longo aí das nossas próximas falas, vão se refletindo em muitos aspectos, né? Especificamente, essa situação deles contratarem um terapeuta, é claro que a gente não trouxe isso à toa aqui, ainda logo no primeiro ponto, né? É a contratação de um especialista. Nós somos especialistas, né? Esse especialista, ele ali estava para tratar de um sofrimento que estava acontecendo naquela família. Existia um conflito, claro, né, entre o pai e o filho, que se tornou público, né? Supostamente eles estavam sofrendo, eles estavam mesmo sofrendo com aquela situação, mas eles simplesmente não conseguem acessar esse sofrimento. Eles continuam lá na ambivalência deles, competindo, se odiando, né? E o especialista, nesse caso, ele é colocado até como se fosse ele virou uma parte desse jogo. Ele é meio bobo até, né? Esse especialista. Ele Parecia que o terapeuta era o único interessado em tentar ajudar e resolver as questões, né? Era o único. nunca acreditou, né, no que o Logan falou, né? Ele parece que acreditou, parece que foi o único que acreditou. Nossa, você realmente construiu tudo isso pelos seus filhos, não é isso, Roger? Então, o terapeuta, nesse caso, ele foi chamado não por uma motivação legítima, do tipo, queremos tratar um sofrimento, ou queremos lidar com todo esse contexto de sucessão que estamos vivendo, mas ele foi chamado por uma motivação de imagem pública, né? Eles cumpriram o protocolo, foram orientados a chamar o cara, chamaram o cara, e aí, obviamente, não teve sentido nenhum, muito pelo contrário, aquilo foi ironizado, foi ridicularizado e não teve nenhuma serventia. Ana, você lembra que antes, né, deles irem parar nesse lugar lindo com essa terapia familiar, tem uma hora que acho que é a Shiv que fala que eles nem sabiam que estavam lá por conta disso e nem que ia ter uma atividade promocional, tipo uma foto para a imprensa e tal. Então, do nosso ponto de vista, se tem um jeito errado de começar uma abordagem sistêmica de uma questão familiar, é não informando a todo mundo. Todo mundo tem que estar previamente no barco para poder se preparar até para falar o que precisa, ou o que quer, ou o que deseja ali na hora. Quando o terapeuta fala assim, ô Logan, você sabe quanto poder você está rodando aqui dentro dessa sala? Eu achei uma boa sacada do cara, porque ninguém fala nada, né? A presença do Logan, do fundador, às vezes, é tão forte dentro de uma sala que só ela impede diálogos legítimos de acontecerem. Pela cara dos filhos e pelo que a gente conhece, porque isso é a primeira temporada, né? Pelo que a gente que a gente conhece das outras temporadas, o próprio Logan, quando ele puxa essa carta, é porque ele quer que ninguém fale mais nada, é assunto cerrado. Fiz e estou fazendo tudo pela minha família. E aí os filhos têm medo, né, Ana, de falar,
meu, para com isso, você não faz nada pela sua família, você faz para você, para os seus interesses. Ninguém tem essa coragem, né, de puxar. Exatamente. A primeira E aí, fala dele, e única, né? Porque ele repetiu a mesma frase, foi algo que não era verdadeiro, né? Ele não fez aquilo tudo pelos filhos, ele fez por N razões, mas não pelos filhos. e ali a gente já começa a sentir no início da série, né, as deliciosas caras de ironia, né, de desprezo, Silêncios, Rogério, o silêncio silêncio. constrangedor, exatamente. Aquelas gaguejadas, né? Né? Tô vendo como é quem fala primeiro aí, né? Tonto primeiro, né? Bom, vamos avançar? Vamos para o segundo Então, ponto? vamos para o segundo. Lembrando que são 7 pontos que a gente vai trazer. Vamos para o segundo agora. Tá. Então, vamos lá. A segunda parte aqui do nosso evento, do nosso bate-papo sobre essa série, é a gente falando de sucessores não preparados, que é um ponto que berra, né, que grita durante as 4 temporadas nessa série. A cena que a gente vai passar agora, eu queria dar uma contextualização para vocês, para quem não assistiu, né, entender o que está acontecendo, e para quem já assistiu, relembrar o momento que a gente vai passar. Então, vocês imaginem o seguinte, a gente está numa fase da série que eles estão sempre com essa questão de necessidade de inovação, certo? De sair da mídia tradicional para ir para a mídia digital. E isso tem tudo a ver com o cenário sucessório que eles também estão vivendo. E nesse negócio aí, a Waystar, que é a empresa da família Roy, que adquiriu uma empresa chamada Volter, que é uma empresa criada por um cara chamado Lawrence, que é um conjunto de brands, de marcas de tecnologia e de mídia internacional que poderiam trazer para a Waystar essa lufada de novos ventos. E aí a série mostra um monte de negociação, que é típico, né? Normal. Acerto de valores, anúncios públicos, e aí chega o grande dia do fechamento do negócio, que a gente conhece nessas operações como signing. Então, todo mundo já debateu, todo mundo já brigou, todo mundo já se acertou, vamos sentar para assinar. E aí eu só queria falar mais uma coisa do contexto. São ótimas as cenas anteriores, a gente não pôs porque ia ficar muito comprido, então eu vou resumir. No dia, o Kendall está à frente dessa negociação. A ideia foi dele, junto com os irmãos, então o pai deixa, entre aspas, ele tocar isso daí. E aí ele acorda de manhã, o Kendall, se sentindo o cara, ele vai para o escritório numa limusine, tocando rap no último volume, grande executivo, o motorista chega para ele e fala assim, meu, você é o cara, e ele sai, tipo, todo o cara, pega o elevador, sobe, entra, senta, toma uma bota atravessada que ele não viu vindo, o cara não assina e rejeita um negócio que para ele, para o vendedor, representaria mais de $1 bilhão. O Kendall está no momento de consumo de drogas, exposição na mídia, e aí essa cena que a gente vai ver agora é imediatamente depois que o vendedor que não vendeu, o Lawrence, desce no elevador, e aí ficava todo mundo meio com cara de tacho, e aí se desenvolve essa cena que a gente vai mostrar agora. You want to call your dad? Do I want to call my dad? No, I don't want to call my dad. Do you want to call your dad? No. No? Do you want to call your dad? Does anybody want to call their dad? Okay, nobody wants to talk to their fucking dad. So we've started. So let's buy this fucking company. I'm pushing the bid to 120, okay? Okay. Fala. E aí, alguém aqui quer ligar para o seu pai? Né? Apesar de parecer coisa de série, como a gente até mencionou, e eu também acredito que tem várias coisas caricatas e exageradas, né? Isso, infelizmente, acontece no âmbito das empresas familiares. O questionamento da capacidade do sucessor pelos executivos, às vezes vem em frases um pouco menos do que você quer ligar para o seu pai, mas que querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Isso não teria acontecido se seu pai estivesse aqui, não era assim que seu pai faria, ou em perguntas meio veladas, o sucessor chega ali na condução e algum executivo pergunta, e aí, cadê seu pai? Ele vem? Né? Então, tanto na contextualização, como que na cena que a gente mostrou,
a gente viu que o Kendall ele não mostra nenhum preparo para conduzir um negócio desse porte. Toda essa temporada dá luz a isso. O jeito que ele trata o vendedor, o jeito que ele conduz as negociações, o jeito que ele reage à própria negativa que aconteceu antes dessa cena. O Kendall, assim como os irmãos dele, tem um jeitão ali de conduzir os diálogos com empresários, com funcionários, com contrapartes, que se baseia muito em, eu chamo isso de cotovelada. É um pouco um diálogo para sobreviver àqueles 5 minutos de fala. Ele não fala coisas com conteúdo, com consistência, com intenção, com propósito. É meio que para sobreviver aqueles próximos 5 minutos e não passar um vexame ali. O preparo para ser um sucessor, um futuro acionista ou um potencial CEO da companhia, no nosso ver, de acordo com a nossa prática, deve abordar não só a formação acadêmica, mas também, gente, esse preparo emocional, a liderança, o alinhamento com a equipe, a leitura de ambiente corporativo. E nos parece, principalmente depois de assistir a série toda, que nenhum deles tinha sido preparado para isso. A gente quer também fazer um contraponto aqui, que tem sempre uma outra visão, né? A parte do sucessor, vamos falar do Kendall, porque a gente está trazendo essa cena, não é bolinho, não. A gente não está aqui falando que a vida do cara é fácil, e nem atribuindo culpa somente a ele. É importante a gente lembrar disso. Ele se sente muito pressionado na empresa, ele se sente muito pressionado no mercado, pelos irmãos e principalmente pela figura do pai. A cena mostra isso também, né? A parte do Logan. Depois que todo mundo pergunta se ele quer chamar o pai dele liga. E a hora que o Logan liga, para mim, é muito importante, porque a hora que ele liga, se não tivesse a reunião acabado logo, ele ia ligar no meio da reunião na frente do vendedor, perguntando, e aí, como tá? Tá dando certo sem mim aí, né? É comum que o sucessor tenha dificuldade de ocupar o seu espaço, de provar o seu valor e de efetivamente contribuir para o negócio, né? Isso, do ponto de vista, a gente tem sempre na Uni uma preocupação de olhar o ponto de vista tanto do sucedido, do fundador da empresa, como do sucessor. Entendendo esses dois lados e essa dinâmica que a gente consegue apoiar a família para seguir em frente. É como a gente diz, né, Cíntia? É muito difícil ser filho de uma mãe brilhante, de um pai brilhante, né? Se você for competente, esforçado, trabalhador, já vai ser difícil. Agora, se você quer só ganhar no grito, ou no jeitão, ou achando só porque você é filho de fulano, aquilo já te dá toda, né, o prestígio e a capacidade para você ser um bom empresário, aí é um equívoco, né? Assim. Eu queria Nesse também... caso, pode falar. Nesse caso, a gente, por um lado, a gente se condói, né, com o Kendall, que passa um vexamão ali, né? Por outro, a gente também fica com raiva dele, né? Porque ele realmente faz um papelão ali naquela reunião, né, que está rolando. Ele foi fraco mesmo. O cara que estava ali sendo comprado era o cara, e ele se achando gostosão porque tinha um monte de grana para pôr na mesa ali e fazer um takeover do cara, né? O que me chama a atenção nessa falta de preparo do Kendall nesse episódio aí, é que ele está completamente míope. Um revertério numa negociação sempre pode acontecer, gente, às vezes independentemente do nosso preparo. Mas você chegar numa mesa para fechar um negócio de 1 bi e tomar uma dessa magnitude que ele tomou, quem estava assistindo, quem estava acompanhando o negócio, sabia que esse negócio não ia sair. Porque tinha tido muita intriga, muito problema, o cara já estava desistindo do negócio. Tanto que quando ele sobe, ele fala assim, não vai rolar o negócio não, né, o vendedor. E o Kendall fala assim, mas espera aí, eu subi até aqui. Tipo, como assim você não vai fechar o negócio? Como assim tem um problema no negócio? Ele não estava esperando, ele não tinha visão de tudo aquilo que estava acontecendo. O meu ponto que eu ia trazer antes é que
para a sucessão, como a gente sempre gosta de falar, não é um momento em que um Logan sai e um Kendall, ou um Roman, ou uma Shiv entra. É um processo. Precisa de preparo, não só dos sucessores, como do próprio fundador e como também da empresa, para pavimentar um caminho para que essa passagem de bastão possa acontecer de forma orgânica, respeitando o mercado, as notícias, a exposição, principalmente numa empresa desse tamanho. Mas isso é para toda e qualquer família. Não é tirar um e botar outro e rezar para dar certo, sabe? A gente precisa de muito mais preparo que isso. Cintia, deixa eu só, antes da gente ir para o próximo, falar. E nesse caso, a gente também vê a questão da ambivalência das relações, né? A gente não mostrou aqui, mas o Logan, na hora que ele liga, ele está em casa, num ambiente doméstico que ele não gosta muito, sabe? E, bem lembrado. Se tivesse do tipo, porra, meu, vou me aposentar. Incomodado com o protagonismo do filho, né? Lógico. Vou me aposentar, vou ficar aqui fazendo o quê? Vou pôr pijama. Aí aparece até uma empregada doméstica passando um aspirador, tipo, ele levanta o pé para passar o aspirador. E aí, visivelmente, ele está mais torcendo para o filho se dar mal, né? Porque ele não quer abrir aquele espaço. E aí é isso, né? Se o filho assume, ele sai. Um pouco nessa linha do entra um, sai outro, né? E essa ambivalência, então, ele manda o filho lá, mas ele está torcendo para o filho se dar mal, porque ele, na verdade, ele quer voltar, ele não quer sair. Deixa eu roubar uma fala da Ana aqui, ao vivo. Quando ela fala dessa ambivalência, que eu adoro, é muito pontual, né? Nesse cenário que a gente falou agora, né, Ana? Um fundador, quando ele coloca o filho à frente de alguma coisa que foi ideia dele, que vai mudar a vida ali, o dia a dia da empresa, é humano e ambivalente que ele sinta um gosto amargo-doce. Você não sabe nem para que você torce. Se você torce para o seu filho ser bem-sucedido naquela empreitada e estar bem, entre aspas, com a razão e mais certo do que você acreditava, ou se você torce para ele se dar mal e provar seu ponto. O grande ponto, e o que tem que ser sempre colocado, é que nessa disputa, nessa ambivalência, quem sai perdendo é a empresa. Porque ela fica no meio de um cabo de guerra e, às vezes, deixa de dar passos ou dá passos errados em decorrência puramente de uma disputa como essa. Legal. Ó, tem um comentário interessante aqui do Evaristo, né? Trazendo esse olhar de que formar filhos é uma tarefa, né, das duas gerações, tanto dos pais como dos próprios filhos. Então, a gente tem que ter esforços e articulações boas dos pais e também temos que ter esforços e dedicação dos filhos, né? Ele até fala uma frase interessante, fala assim, pais ruins podem ter filhos melhores, assim como pais excelentes podem ter filhos péssimos, né? Muito interessante esse olhar. Vamos lá, vamos caminhar para o nosso terceiro ponto, pessoal. A gente vai falar da manipulação de fundador, né? Assim, um tanto pesada essa frase, mas absolutamente compreensível, né? Para quem assistiu a série, para quem conheceu esse personagem fantástico que é o Logan. O contexto desse pequeno trecho que a gente vai ver a gente está na casa do Logan, na casa do pai, território dele, almoço, minutos antes do almoço de aniversário dele ser servido, então ele está lá no escritório da casa com os filhos, e aí, do nada, vem, né, uma bomba, assim, que ele quer tratar de forma sutil. On the family trust, which will decide the situation in the event of my unlikely demise, I'm going to add Marcy to myself and you four. Oh, okay. And my seat also to go to her on my death. What? Wait, well, that gives her double voting weight. Uh-huh. So I've got some paperwork. Whoa. What? So Marshall will have 2 votes when you... If he, Well, no, Rome, it's not an if. well, excuse me if I don't want to. Well, it's not really what we want in this case, Rome.
Kendall's already signed, but if I can get you all to. 2 votes? I don't think I was aware of that one. Read the Gabe. small print, asshole. Well, I mean, this looks. I'm gonna have to talk to my lawyers just for all the implications, Of course, just to get the full picture. sure, take a beat. But look, I love the bread, goo, but this is the present I really want. So, by 4, good? Oh, also, I already mentioned to Kendall, despite the chatter and all things considered, I'm gonna give it a couple of years. As in, I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm. Dad, you, what? I just said, son, or we're not listening as usual. But you're not, what? Olha as caras e bocas que a gente mencionou antes, né? São muito poderosas. Essa cena mostra claramente, né, o Logan querendo impor aos filhos ali uma decisão super importante de sucessão, mas que ele trata de uma forma simplista, assim. Primeiro ele traz um prato pronto para os filhos almoçarem, né? Assim, ele traz um contrato rapidinho para os caras assinarem, explica muito rápido e tal, não, ó, e bota pressão dizendo, ó, claro, vocês podem ler, podem consultar quem vocês quiserem, mas by 4 horas. Da hora do almoço até as 4, nós vamos assinar esse negócio aqui. E ele não dá margem para ninguém questionar, para ninguém perguntar, embora a Shiv questione e o Kendall também comece a questionar, principalmente no momento que ele fala assim, e também decidi que eu não vou mais deixar o papel de CEO, eu ainda vou ficar na posição mais um tempo. E aí o Kendall se desmonta, né? Que esse é o Kendall. O Kendall só quer isso na vida, e aí toda hora que ele está perto, putz, ele é desmontado, ele é frustrado. E olha só o jogo de sedução, né? Falando um tanto da manipulação. O Logan chega até a dizer, vocês me deram aquele pão lá de presente de aniversário, mas o que eu quero mesmo de aniversário é que vocês assinem isso. Então, uma baita sedução, um baita jogo de cintura ali, ele se articulando e os filhos chocados, pegos absolutamente de surpresa. Né? Então, mostra assim, uma péssima prática de você impor alguma coisa, de você tentar colher a concordância dos outros meio à força, meio de surpresa, ou sem que eles leiam, sem que eles saibam. Então, é uma péssima prática isso. A gente é muito defensor na Uni, né, de que todos os caminhos de sucessão, né, que funcionam são aqueles dialogados, são aqueles em que os pais conseguem debater com os filhos alternativas, interesses, preferências, restrições e na medida do possível, a gente tomar decisões conjuntas, né, que não vão agradar a todos de forma individual em 100%, mas vão pelo menos atender coletivamente o interesse da maioria. Esse é o nosso desejo, né? Tecnicamente, a gente chamaria isso de uma sucessão goela abaixo, né? Goela abaixo, exatamente. Não funciona, né? Pode funcionar ali no imediatismo e tal. Eles acabam nem assinando esse documento, né? E acaba não tendo efeito, mas a tentativa, ela é muito emblemática, assim. A tentativa de resolver uma coisa complexa de uma forma tão rápida assim, né? Goela abaixo, ela é terrível para o processo, né, de sucessão. E é terrível, né, Rogério? Porque o que você, como fundador, eventualmente consegue impor em vida, você consegue impor um monte de coisa. Está com uma titularidade do patrimônio, tem a influência da liderança da família, da empresa e da titularidade das cotas. Então, o poder de conduzir, de definir e de enfiar a goela abaixo, até se tem. Mas será que é melhor usar? E isso que você impõe em vida vai ser um encaminhamento bom para depois que você morrer, porque sucessão, a gente precisa levar isso em consideração. Você definir sozinho quem vai ser o CEO, você definir quem vai ter 2 votos, ou você definir aquilo sem ninguém poder opinar, é um cenário bom para ser prevalente depois que você não estiver mais aqui?
Essa que é a pergunta, né? Exatamente. Para trazer consciência de que as coisas têm que ser preparadas para a sua ausência. É o que a gente Essa costuma sua dizer fala que tem encaixa muitos bem aqui com o fundadores. próximo. Fiz de Só propósito, Ana, é para encaixar para o próximo. a gente, já te dou, né? A gente fala muito para os fundadores, né? Para pais e mães, assim. Claro que você, detentor do patrimônio, tem o direito de fazer o que você bem entender com o patrimônio que é seu e do casal e tal. Mas se você quer ver funcionar lá na frente, compartilha isso e coordena isso junto com teus herdeiros para que isso aconteça, né, de uma forma mais consistente. Fala, Ana, o gancho ali. O gancho para o próximo, que é justamente o desafio que eles vivem da falta de critérios de como é que a gente vai escolher um CEO, né? Que é o nosso quarto ponto aqui. A série, o coração da série é, né? Sucessão é quem vai ocupar o lugar do Logan. E eles passam, então, a série inteira nessa disputa, né? Sobre quem vai ser o sucessor, quem vai ser o novo CEO. Falando das próximas cenas que a gente vai passar 2 cenas, que são cenas em que o Logan acena para um filho que ele vai ser o sucessor e volta atrás. E ele fez isso várias vezes, com várias pessoas, com os próprios 3 filhos ele fez. O Roman tinha menos essa vontade, talvez, né? Essa intenção de ser um CEO, mas ele também participou do jogo ali, em algum momento ele também foi parte desse jogo, mas as 2 cenas que nós trouxemos foi do Kendall e da Shiv. Vamos passar aí, Rogério? Will you be ready to step down? I don't know. 5? 5 years? 10? 10? Dad, seriously. It's my fucking company. Yeah, it is your fucking company. And you know what? You're running it into the fucking ground. You spend all your time on cost. Where's the vision? You're off the beat. Where's the growth? All our graphs go down. All of them. Is that why you're paying $1 billion for a gay little website? It's not a fucking website. It's a portfolio of online brands and digital video content, and it's part of an upstream investment strategy to save us if you'll just let me. You want to hit me? Better? Huh? Go on. Go on. Give it your best shot. Dad, come on. What are you doing? Are you gonna fucking cry? Kendall, are you fucking crying? Vamos A para a gente vai próxima. passar agora a sequência da Da cena da Shiv. A temática é a mesma, sobre ser a CEO. Will you be ready? Actually, you know what? I need to ask, is it still me? What? Oh, come on, Dad. Has anything changed? Because, it feels like it has. And when you said it, it felt really real. Uh-huh. And I know you haven't always liked my words. You haven't always been happy with my words, but come on, we can discuss. Uh-huh. You know that I want this and that I can do it. Then why are you fucking me about? As in, Putting your name in for the Pierce job. I- Talking to those backstabbers, huh? What's that all about? If you're going to be coming in here talking a whole lot of crap to your father. who told you? Who told me? It's all over town. Nan Pierce is shouting it like a war trophy in the city. Okay, well, you know what? I had to keep my options open. Down? Oh, yeah, I see. I see. Because we have a little fallout or something. We're a family. We can have our bumps. I don't expect that. Well, it's not that I was. Family, Siobhan. If you don't understand that, then fuck off.
São duas cenas super fortes, né? Que mostram tanto vários aspectos que a gente já falou aqui, a manipulação do Logan, o fato dele acenar com essa cenoura, o cargo de CEO para os 2 filhos, e ao mesmo tempo ele, de uma maneira ambivalente, acena e ferra com os 2 filhos, né? Então ele é extremamente perverso nessa dinâmica, e ao mesmo tempo que ele ferra os filhos, ele ainda fala, nós somos família, ele apela, né, para um lado emocional, no caso do Kendall, ele tem uma atitude provocativa ali de, você vai me bater? Você vai chorar? Né? Então, o tempo todo ele está brincando com as emoções ali dos filhos, mas o nosso ponto principal como especialistas de sucessão é o seguinte, a gente está falando aqui do cargo de CEO de um mega grupo empresarial. A Waystar, ela não poderia ter essa decisão sobre quem vai ser o CEO na mão do Logan, unicamente do Logan. Embora ele seja o fundador, ele não é o único player desse jogo. A Waystar é uma empresa que tem capital aberto, que tem Assembleia Geral de Acionistas, que tem Conselho de Administração, que tem um impacto no mercado enorme, que tem influência e influencia a mídia, bancos, Eleições presidenciais. Quer dizer, o mercado como um todo depende e é influenciado por esse conglomerado. Como é que a decisão sobre quem vai ser o CEO estaria única e exclusivamente na mão do Logan, ainda que o Logan tenha todo esse poder? Então, o nosso ponto aqui é a definição de um sucessor, a definição de um CEO, ela tem que ter um processo definido, um processo claro definido. O que é um processo? Qual é o perfil da pessoa que vai suceder? O que é esperado dele? Quais são as competências necessárias? Qual a experiência que a gente quer desse cara? O perfil, ele antecede o nome, né? Que tipo de atitude ele tem que ter, que tipo de perfil pessoal ele tem que ter. E essas definições, esses critérios, eles têm que ser validados pelo Conselho de Administração, pelo grupo de acionistas. A partir do momento que isso está validado, e a partir do momento, então, que de fato é definido um nome, esse nome, a transição ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece no momento em que, então, a partir de amanhã sai o Logan e entra o X. Não, tem que ser estabelecido um processo onde essa transição ela vai acontecendo de forma que o próprio mercado vá se acostumando, se ambientando, né, com esse novo sucessor ou com esses novos sucessores, não necessariamente precisa ser um, né? Mas o mercado se adapta à ideia de que não é mais só o Logan, né? Então, se, né, eventualmente fosse a Shiv ou se eventualmente fosse o Kendall, haveriam alguns anos que eles estariam juntos aí, né? E o próprio mercado se familiarizando com esse novo player que naturalmente, então, assumiria esse papel de CEO. E o último ponto que fez muita gente achar uma certa inconsistência na série é que o tempo todo só é considerado a possibilidade de ser um filho do Logan. Mas por que não? Né? E esse conglomerado comportaria ter um profissional não familiar ali fácil. Então, considerando que deveriam ser definidos critérios de perfil e também um processo de transição para a sucessão, quem estaria participante dessa definição de quem poderiam ser os filhos, claro, mas poderia naturalmente ser um não familiar. O nosso quinto ponto aí. O nosso quinto ponto, a gente vai ver, para ilustrar, né, isso que a gente chamou de interesses conflitantes e velados, que também tem um pouco a ver com a ambivalência mencionada pela Ana, que marca todas as temporadas da série. A gente vai assistir juntos uma das minhas cenas favoritas de todas as 4 temporadas. E eu vou dar o contexto, como a gente vem fazendo em todas as cenas. É dia do aniversário do filho mais velho do Connor, e eles não são muito de comemorações familiares. Pode ver, o Logan não foi ao casamento dos filhos durante a série, os aniversários são todos truncados, comemorados de uma forma que nem parece familiar. Então, é dia do aniversário do Connor,
tá rolando uma negociação com o Madison. O Madison é aquele cara da Gojo que quer comprar o conglomerado, né, o Karatec. E a pedido do aniversariante, os irmãos vão a um karaokê juntos. Nunca havia acontecido. Nesse pano de fundo aí, que é o importante, o Logan ele está querendo muito fechar a negociação com a Gojo, porque ele quer vender a companhia para o Madison. E os filhos, então, estão lá nas confabulações dele, nas conversas e tal, e, de repente, eles estão lá no karaokê e isso daqui acontece. Vamos ver a cena. Oh, I just want to get us all together. What you kids don't realize, this is a good deal. The world likes it. It makes sense. But deals have a habit of disappearing because pricks like Matson get pissed off or snubbed. This is fucking real. Okay, well, I think I can speak for everyone, can I? When I say, go ask him for more money. But why? Just good business sense. Gotta make our own pile. Oh, come Like that. on. Yeah, I mean, it's what my gut is telling me. And so I got to listen to my gut. It's all I got to go on. Jesus. You're such fucking dopes. You are not serious figures. I love you, but you are not serious people. Gente, só o fato do Logan, o pai, ter ido ao encontro dos filhos no karaokê já compõe a cena. Ele não é de ir ao encontro de ninguém, as pessoas vão até ele. Os domínios dele são a casa dele na série e a empresa e os lugares que ele determina que todo mundo vai encontrar ele lá. Ele não aparece num lugar onde as pessoas já estão e não foi ele que mandou. Então, é todo um contexto ali por trás da cena que faz com que ele esteja num papel de pedir aos filhos para assinar o deal, a venda, porque é uma coisa do interesse dele. Como sempre, como a gente já destacou em outras cenas, ele começa falando que é para o bem da família, já iniciando, junto com a ida até lá, uma manipulação do ambiente, criando uma justificativa que ninguém... O povo tem até preguiça de rebater, porque ninguém mais acredita. Ele diz que é o melhor a se fazer. Os filhos dão uma ironizada, né, aqui e ali na fala dele e pedem mais dinheiro para a negociação. E a cena termina, né, com o Logan chamando os filhos de idiota, de otário, falando que eles não são pessoas sérias. O que poderia parecer mais um conflito, né, da série, que tem um desse por episódio aí, para a gente é uma joia de falas veladas e de interesses completamente opostos. Exatamente o que se diz não é de forma alguma aquilo que eles querem, que eles desejam. O Logan, com esse papo todo de para o bem da família e blá, 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 o que ele quer é vender a companhia. O que ele quer mais profundamente, mas aí é uma análise nossa, é que a companhia não fique para os filhos dele. Os filhos dizem que querem mais dinheiro, quando, na verdade, o que eles querem é impedir a venda. Eles querem manter a empresa com eles e melar o negócio. Isso é um real desalinhamento de visão de futuro, né? Tratado ali numa forma quase esquizofrênica, que termina num insulto terrível. É isso que a gente, às vezes, presencia, talvez numa menor gradação, em outras famílias, em que coisas que não querem ser ditas são ditas, coisas que querem ser ditas não são ditas, ou são ditas de forma oposta, trazendo um potencial ofensivo para a empresa, para a família, para os negócios e para o futuro, que a gente consegue quase pegar com a mão. É isso que acontece. Qual é, né, o potencial ofensivo de uma família desalinhada
num futuro de uma empresa como a Waystar, que nas coisas da internet falam que o valuation da Waystar é de mais de 100 bilhões de dólares, e que se ela tivesse no ranking da Forbes, ela seria uma das 20 empresas maiores do mundo. Esse desalinhamento, essas falas veladas, esse jeito do Logan conduzir, os filhos estarem mal preparados, qual é, né, o potencial ofensivo que isso tem para o fim da série? A gente vai ver isso nas nossas próximas cenas aqui, tá bom? E é triste de ver, né, Cíntia, que essas cenas, essas falas, assim, puta, você chegar para os seus filhos e falar que eles não são sérios, ou você dá e tira o poder, essas cenas, esses momentos causam feridas que elas não se curam ao longo do tempo. Elas vão se acumulando ao longo do tempo e vão virando, às vezes, razões de vingança, razões de dar o troco, né? A gente vai acumulando essas mágoas super emblemáticas assim, e só vai gerando mais problemas lá pela frente. Mas como se não bastasse, não é só a família que traz as complicações, a gente tem uma dimensão aqui, a sexta, né, o nosso sexto desafio aqui, que é a influência negativa vinda dos executivos não familiares. Eles são parte do jogo, eles são parte do cenário. O contexto dessa pequena cena que a gente vai ver é o seguinte: o executivo Frank encontra no cofre, né, depois do falecimento do Logan, encontra no cofre pessoal do Logan uma carta que dá um destino ali para a sucessão, e é uma carta um tanto rasurada, não fica clara ali se ele está escolhendo o Kendall ou se ele está desescolhendo o Kendall, riscando o nome dele. É uma carta que não tem nenhuma validade jurídica, e aí esses executivos encontram essa carta, e vamos dar uma olhadinha na dinâmica, né, desses 3 executivos que se envolvem com uma coisa dessas, né, desse cenário. We're not going to let the little princess screw things up, right, Frank? Jerry's going to block me. I want out. I want my fucking package. I am halfway in on a Greek island with my brother-in-law. Say, what's up, Oh. boys? Hi. Okay. Well, I've just been handed a piece of paper, Jerry. It has a list of wishes in the event of Logan's death, funeral arrangements, so on. May I? Paragraph 3. And where was this found? In his private safe. And this penciled addendum is what? We haven't touched it. The underlining, the pencil is his, undated, apparently, not even shared with his lawyer or myself. So, what are you thinking? Well, legally, since the family doesn't have full control, legally it wouldn't. Legally, it's up to the board to decide who's next. So this is not germane. Right, it's not germane. Not germane. We were joking that it could fall in the toilet. Yes, well, that is a very funny joke. Fala sério, né, gente? Uma carta que, embora não tivesse ali a validade jurídica necessária, era uma carta do próprio Logan, que mencionava coisas de sucessão, encontrada por esses executivos não familiares que, né, têm o poder e têm a coragem de pensar em jogar fora essa carta, e não trazer à tona, enfim. Ao longo, né, das 4 temporadas, a gente vê inúmeras conversas, alianças, alinhamentos desses executivos não familiares. Ora eles estão juntos para defender ali um interesse coletivo, e ora eles estão claramente competindo um contra o outro, cada um tentando, como a Cíntia usou o termo lá, dar cotovelada no outro para se dar bem e para sair bem na foto. Então, a participação na dinâmica da sucessão de executivos não familiares é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né, nos nossos cenários aí familiares e tal, e é super importante que cada executivo não familiar, sendo parte desse jogo, consiga estabelecer relações de lealdade e confiança tanto com a primeira geração, né, com a geração atual, como com as próximas gerações.
Então vamos lá. Interessadas, né? São partes interessadas que estão também ali, né, sem escrúpulos, manipulando em benefício do interesse próprio. A gente está caminhando agora para o final do nosso encontro. A próxima cena, a gente não poderia deixar de selecionar, de escolher. Ela acontece no último episódio e ela mostra a desarticulação dos irmãos. É uma cena triste. Ela acontece num momento de votação do Conselho de Administração para a venda da empresa, do grupo todo, para o Matson, né? Para toda aquela negociação que já vinha se desenrolando, e os 3 irmãos tinham decidido que eles não iriam vender, e eles tinham se entendido, né? Eles tinham combinado que eles iriam votar contra a venda, e essa cena acontece exatamente no último voto, que era o voto decisivo ali, que era da Shiv, e ela vacila, ela fica em dúvida, e vamos ver a cena. Fucking vote for me. Just please vote for me. Shiv, vote for me. No, Yes. no, Shiv, don't do this. You No. can't do this. Shiv. no, Absolutely No. not, man. No. Absolutely not. no, Why? no. Why? What? Just I love you. I love you, but I can't fucking stomach you. this is fucking disgusting. It's disgusting. It's disgusting. You're disgusting. You're fucking heartless. What? It's fucking nuts. It doesn't even make any sense. I'm the eldest boy. I am the eldest boy. You're And you know, it mattered to him. He wanted this to go on. Well, I mean, she's the bloodline, though. What? I'm the bloodline. We're all the fucking. No, I just mean if you're gonna play that card, Dad's view was yours weren't real. What the fuck did you just say? Well, just not real. Real. Well, That's just what Dad said. I'm just saying what Dad said. Well, don't say it, you fucking cock. They are a pair of randos. One is a buy-in, the other is half Rava, half some filing cabinet guy, right? What the fuck? Let go of him. Did you say? Wait, What did you say? fuck's sake. You had no kids. Don't do that. Okay, Shit, hold don't do on that. a second. Shit, Fuck fucking me. bring it. You piece of shit. Get off me. Jesus Christ. Stop. Are you fucking kidding me? Shit, no, wait. Shit, wait. Fuck you. Fucking leave. Fucking child. É uma cena triste, né? É uma cena que define o final da série. É uma cena que a gente vê a absoluta mistura de família e empresa. Tudo aquilo que a gente não quer quando a gente faz um planejamento da sucessão é essa mistura total e absoluta, né? A gente busca o tempo todo aquela coisa da separação, família, empresa, tentar criar fronteiras, tentar criar regras, tentar criar espaços, né, que comportem cada uma desses sistemas familiares e empresariais, e ali o que a gente vê é a absoluta mistura disso tudo. O argumento do Kendall, né, um argumento totalmente não profissional, e ainda ele, né, eu sou o filho mais velho, como se aquilo fosse uma monarquia e ele tivesse, então, esse direito inquestionável. E ele nem é o filho mais velho, né, na verdade, é o Connor. E a Shiv, né, por uma série de motivações, não dá isso para ele, né? Não dá, né? Naquele momento ela conclui que ela não quer que ele seja o CEO. E o gatilho ali que faz com que eles tenham aquela briga, que aquela briga mais parece uma briga de 2 moleques de 5 anos. Briga de criança, né? Briga de criança. Briga de criança, uma briga de Eles criança. regridem ali de uma forma Parece assim que eles estão realmente no pátio da escola, né? Dão aquele mata-leão, assim, coisa muito de moleque. E todo o conselho assistindo e ouvindo, né? Toda a situação acontecendo, aquela plateia chocada, e eles na vida deles ali, tipo, estou na sala da minha casa. O gatilho para dar aquela briga pessoal ali é uma fala do Roman falando sobre os filhos
do Kendall, né? Que os filhos dele não são filhos de sangue, e ele questiona, então, a legitimidade dos filhos do Kendall como potenciais futuros sucessores. Então, ele toca num ponto, assim, super íntimo, super familiar, super delicado, e questiona a própria capacidade do Kendall de gerar filhos, né? E, então, o que a gente vê ali realmente é triste, é deprimente, e mais do que isso, ao longo de toda a série, o que a gente percebe é que eles querem manter aquele legado, eles querem que a empresa continue nas mãos da família. E essa desarticulação dos irmãos fez com que os três perdessem, porque o que eles queriam era não ter vendido, e eles acabaram sendo vendidos. Então, não é nem que eles decidiram pela venda, eles foram comprados, né? Eles entregaram a empresa, não foi uma decisão de venda, foi uma coisa assim que fugiu do controle deles, os três perderam, nenhum dos três foi CEO, mas mais do que isso, nenhum dos três manteve a empresa, né? Quem não viu ainda o final vai poder ver quem foi de fato o CEO, mas o CEO era só uma faísca perto de todo esse cenário que era o controle e a presença da família na empresa, e isso eles de fato perderam. E é legal, né, Ana? Depois a gente debateu na nossa madrugada, né, como todo domingo à noite a gente fazia, e a gente teve sentimentos diferentes, assim. Eu fiquei um tanto frustrado com o final, porque a gente sempre assiste um filme esperando um final feliz. Não veio o final feliz, não veio um final inspirador para famílias empresárias e tal. Mas depois eu fiquei pensando, e eu acabei gostando depois de refletir bastante, que foi um final muito realista diante do cenário que a gente tinha lá. Eu acho que não tinha como dar certo, ou não tinha como eles, né, se articularem, tamanha era a disfunção familiar, né, e o nível de disputa que tinha lá. Então a gente teve sentimentos muito diferentes, né? Eu fui aquela que tinha gostado, né? Quando aconteceu tudo aquilo, não é que a série tinha que mostrar uma lição, não foi nesse sentido, mas foi muito mais no sentido de saber, aquela pergunta que eu me fiz antes, né? Qual é o potencial ofensivo do desalinhamento familiar? É esse daí, gente. Acontece aquilo que você não desejava. O seu destino está na mão do barco no rio descendo, correndo, sabe? E você está sem remo. Então, as relações familiares, elas são importantíssimas, importantérrimas. A concretização, aquela última cena lá que a Ana comentou, aquela última cena é a concretização disso que a gente vem falando durante esse evento. Eles estavam numa sala de vidro, a companhia inteira estava vendo, o conselho estava ouvindo. E a família estava completamente exposta. E só vamos lembrar que essa cena é depois que o Logan já havia falecido, viu? Ele já não estava mais lá, o negócio já tinha se desenvolvido, o início do processo, né? Depois do falecimento do Logan, e esse pau comeu aí na reunião de conselho sem a condução do pai, como acontece quando as pessoas falecem. Então, Rogério, bota aí a gente preparou um slide para encerrar mesmo agora, um pouco daquilo que a família Roy, na nossa visão de engenheiro de obra pronta, né, porque é fácil mais falar depois que a série acabou, e que é fictício também, mas quais são as lições, né, que a gente extrai disso? A primeira, que tem tudo a ver com o que eu estou falando, a família Roy deveria ter trabalhado as relações familiares. Tanto a parte emocional individual, o desenvolvimento da maturidade emocional individual dos seus familiares, fundador incluído, e dos filhos, né, dos 4 filhos, além de trabalhado na dinâmica das relações familiares. Então, isso é de suma importância, e se a gente botou em primeiro lugar isso, e em primeiro lugar aquela cena, não foi à toa. Para a gente, isso é o fio condutor da série como um todo. Investido na formação dos 4 sucessores para o papel de sócios, né? Independentemente de quem seria o CEO,
que a gente tem um olhar de importância para isso, claro, mas o desenvolvimento do papel para exercer a função tão importante de acionista numa empresa de capital aberto, com uma parte da participação societária englobada dentro de uma família, o alinhamento é essencial e a formação desses sucessores também. Definido critérios claros para sucessão na gestão com familiares ou não. Muito foi falado, né, na questão de critérios para a escolha do CEO. E a gente teve até alguns comentários no chat também a respeito disso. De profissionais não familiares também. Sim, criado regras para familiares trabalharem na empresa, filhos, genros, sobrinhos, existência de cargo, remuneração. Tem até um papo, lembra, numa das temporadas, que acho que foi na última, que o Greg, na questão do Madison, né, quando a empresa for comprada, aí o Tom fala assim, eu não vou conseguir segurar seu salário de $200 mil por mês, não, meu amigo. Você vai acabar rendendo vintão por mês. E é a cara de desespero dele, de que ele não vai receber mais o mesmo salário. Construído um acordo de acionistas para assegurar a coesão societária. Quase dispensa apresentações, né? O acordo de acionistas é o conjunto de regras validadas juridicamente que fazem formais os combinados que poderia ter tido um outro desfecho caso o acordo de acionistas com reuniões prévias fosse feito antes daquela reunião que decidiria o futuro de todos e dessa empresa, o conglomerado ou Estado. A criação de um conselho de família e um conselho de acionistas, vamos aqui chamar de bloco de controle, a gente sabe que a família Roy não tinha o controle, né, da companhia, mas eles tinham controle de parte da participação societária, que sem dúvida nenhuma era auto-influenciador do todo. Então, eles se organizarem melhor, e para isso precisa de alinhamento, né, é o que a gente, como especialista, entende que a família Roy deveria ter feito também. E, por fim, né, gente, eles teriam que ter planejado a sucessão toda, num processo estruturado, de um jeito, acolhendo a visão do todo, acolhendo a visão do fundador, acolhendo a visão dos sucessores, aparando arestas, num ambiente controlado, num ambiente mediado. E, assim, a gente não poderia deixar de lembrar que eles poderiam ter contratado a Uni, né, para fazer isso, porque a gente poderia fazer esse trabalho para eles e talvez ajudado a evitar esse fim que eu também entendo, que foi muito triste da série, porque acabou acontecendo o que eles não queriam. Pronto. Ó, essa eram umas cenas, lógico que tem muito mais cena, muito mais legal, né, gente? Que para cada um, sabe? Cada um tem suas cenas preferidas, a gente pegou as cenas de cada um preferidas e recheamos outras para trazer os assuntos que a gente entende eram de maior importância para esse nosso bate-papo, sabe? Mas a gente espera que essa hora e pouco aqui que vocês tenham passado conosco, que tem uma cara diferente, né? Porque a gente nunca fala de série de TV, de coisas fictícias, possa ter sido uma boa oportunidade para a gente falar de um assunto que é tão importante como a sucessão. A gente, então, agradece a presença de todos vocês. A gente queria informa que no dia 16 de agosto a gente vai ter o nosso próximo Falando em Sucessão, com um tópico que todo mundo pede, todo mundo adora, que é reforma tributária, as reformas tributárias e o impacto nos planejamentos da sucessão. Vai ter dada pelo nosso queridíssimo Cristiano Huschmann, que está aqui também, e vai ser nesse horário, das 10h30, no dia 16 de agosto. Continuem seguindo a Uni nas nossas redes sociais e até a próxima, viu, pessoal? Obrigada.